Calorosas saudações, e há coisas nesta vida que não fazem sentido, nomeadamente duas. A primeira é o PS a continuar a ser o PS e mesmo assim continuar em primeiro lugar nas sondagens. E a segunda era eu começar este vídeo sem solicitar o like neste vídeo. Ora, nem mais, meus caros amigos. Portanto, metam like no vídeo, metam gosto, subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 40 mil subscritores. Para lá caminhamos a pouco e pouco e partilhem nas vossas redes sociais. Já sabem que podem utilizar o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto. Não retira o PS do primeiro lugar das sondagens, mas dá-vos mais força nos bíceps para colocarem a cruz em outros partidos quando forem votar. Portanto, sem mais demoras, eu diria... o link da Prozis, segundo link da descrição. Vamos ver então as sondagens relativamente às eleições europeias do próximo dia 9 de junho. É a nona vez que Portugal vai a votos para umas eleições europeias. Desde 1987, o Partido Socialista soma 5 vitórias e o PSD 3. E agora a pergunta: se as eleições europeias fossem hoje, em que partido votaria? Segundo a sondagem realizada pelo IPESP Duplimétrica para a TVI e a CNN Portugal e feita a distribuição proporcional dos indecisos, a vitória seria do PS com 34%. A Aliança Democrática ficaria em segundo lugar com 32%. Antes de continuarmos o facto de o Partido Socialista ter 34%, eu bem sei que é uma sondagem e as sondagens valem o que valem. Eu honestamente não acredito assim. Enfim, nós temos crenças relativamente ao que é que vai acontecer. Eu pessoalmente não acredito que nem o PS nem o PSD consigam chegar aos 30%, nomeadamente o Partido Socialista, mas posso estar equivocado. Em todo o caso, para mim o que me surpreende é que 2 meses após das eleições do dia 10 de março e 1 mês após a tomada de posse de Luís Montenegro enquanto Primeiro-Ministro, porque o Governo só está em funções há 30, 40 dias, mais ou menos, se calhar um pouco mais do que isso, portanto não é nada, como é que no espaço de 1 mês, em termos do novo Executivo, o suposto trabalho foi assim tão mau para o principal partido da oposição, em termos quantitativos, claro, o PS, crescer 7 pontos percentuais, porque no dia 10 de março tiveram 27% ou 28%. Agora passam a ter 34%? Não, honestamente não consigo compreender, e não houve assim nada, tirando talvez a questão do IRS no governo do Montenegro, mas também não houve assim sequer nenhum caso, nem tempo para isso, para o governo do Luís Montenegro ser descredibilizado de uma forma a ser ultrapassado pelo PS. Até porque, no caso em questão, a AD até ganha votos em termos percentuais. Passa de 27%, 28% para 32%. Portanto, ambos crescem. O que é um pouco estranho, no mínimo. Mas enfim, são sondagens. Tendo em conta a margem de erro de 3,5%, seria um empate técnico. Surgem depois o Chega e a Iniciativa Liberal, com 10% e 9%. Aqui talvez é a maior surpresa da sondagem, não é? O Chega com uma queda acentuada relativamente ao que teve no dia 10 de março nas eleições legislativas. Eu bem sei que são sondagens. Já tinha saído uma sondagem, mas estas são para as eleições europeias, mas tinha saído uma para as eleições legislativas há coisa de 1 mês, mais ou menos, que também dava o mesmo resultado ao Chega. Nós sabemos que o Chega é sempre um pouco prejudicado em algumas sondagens. Não digo todas, acho que estaria a ser ingrato com algumas que até acertaram nas votações que o Chega teve, mas há sempre um prejudício para o Chega a nível das sondagens. Eu recordo-me, por exemplo, que havia sondagens de várias entidades que antes do dia 10 de março estavam a dar 12% ao Chega, 13%, 14% no máximo, e o partido acabou por ter 18%. Bem sei que aqui o contexto é diferente. O candidato não é André Ventura, é António Tangero Correia, que apesar de tudo já sofreu alguma crítica por parte da comunicação social, e eu não sei até que ponto é que algum eleitorado do Chega pode migrar para a Iniciativa Liberal, no sentido em que, por exemplo, João Coutinho Figueiredo é alguém mais querido das massas, no sentido popular, porque se compararmos, por exemplo, João Coutinho Figueiredo com Rui Rocha, João Coutinho Figueiredo continua a ser o líder, ainda que informal do ponto de vista institucional, continua a ser ele o líder da Iniciativa Liberal. Portanto, de um ponto de vista destas eleições, eu acredito que talvez aqui haja alguma rivalidade em termos do eleitorado entre a Iniciativa Liberal e o Chega. Tenho dúvidas que fiquem assim tão próximos. Enfim, não me surpreenderia que o Chega talvez não chegasse aos 18% que teve, porque é um resultado mesmo muito avultado e o contexto ajudou, mas acho que 10% é manifestamente pouco. Mas vamos ver, são sondagens, não é? Portanto, como eu tinha dito, esta aqui, enfim. Nesta sondagem, os partidos à esquerda, Bloco de Livre e CDU, não vão além dos 3%. Outra razão, desculpem só estar a parar, mas é como estão a aparecer as percentagens, outra razão pela qual
esta sondagem, estou a fazer vídeo porque é mais recente, obviamente, e vocês sabem que eu gosto de estar sempre a par das últimas sondagens. Outra razão pela qual eu não creio que esta sondagem seja assim tão fidedigna é que nenhum dos partidos mais pequenos consegue eleger nenhum deputado, ou eurodeputado no caso. Nem o Bloco de Esquerda, nem o LIVRE, nem a CDU, nem o PAN. Porque é preciso à volta, nas eleições europeias, à volta de 5%, 4, muito, 6% para se conseguir eleger um eurodeputado. E nem o Bloco, nem o LIVRE, nem a CDU, nem o PAN conseguem eleger. Muito honestamente, eu acho que destes partidos todos eles vão eleger, à exceção do PAN. E com 3% ninguém elege. É muito complicado, praticamente impossível. Portanto, principais razões que me levam a descrer nesta sondagem. Em primeiro lugar, é uma queda demasiado grande do Chega. O Chega até pode cair nesta eleição, até pelo elevado nível de abstenção que prejudica os partidos maiores, onde o Chega também já se inclui. E depois o facto da esquerda à esquerda do PS ser bastante prejudicada em termos percentuais. Não acredito honestamente que a Catarina Martins não seja eleita, sou-vos honesto, e o João Oliveira exatamente a mesma coisa, e até o Francisco Paupério. O PAN conseguiria apenas 1% dos votos. Para se ter uma ideia, em 2019, o último a eleger foi o PAN, teve 5,08% dos votos, o que valeu ao partido Pessoas, Animais, Natureza um mandato. Tal como há 5 anos, serão eleitos 21 eurodeputados portugueses. A presente sondagem foi realizada pelo IPESP Duplimétrica para a TVI e CNN Portugal entre os dias 6 e 13 de maio. A amostra é composta por 800 entrevistas telefónicas. 800 e são por telefone, não é? Não é assim um número assim tão grande quanto isso. Portanto, logo aqui há algumas limitações. Eles fazem uma divisão por território, eu compreendo, e há alguma margem de erro, mas sondagens são sempre sondagens, enfim, é o trabalho de cada um. E a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para um intervalo de confiança de 95%. Entre os que querem... Agora, vamos ver aqui outra parte, que é a percentagem de pessoas que acha que o candidato do seu partido foi o mais bem escolhido. Faz parte é uma sondagem diferente, não é? Mas dentro do mesmo estudo. Portanto, vamos visualizar. Em ganhar, manter e conquistar lugares no Parlamento Europeu, à cabeça são 8. E há de tudo. Ex-líderes, ex-governantes, comentadores, diplomatas e académicos. A campanha faz-se na rua e nos debates, mas até que os portugueses lhes conheçam as ideias, o que joga a favor ou contra os candidatos é serem quem são e terem feito o que já fizeram. Na sondagem do IPESP para a TVI e a CNN Portugal, a avaliação dos inquiridos dá vantagem a Marta Temido. 31% considera que foi a melhor escolha enquanto cabeça de lista pelo PS. Eu honestamente não concordo nada. Muito honestamente. Eu não acho a Marta Temido competente. Portanto, só para se perceber aqui, isto é a opinião das pessoas se o candidato foi a melhor escolha para o partido. Não é se votam nesse candidato. É se o partido esteve bem a escolher aquela pessoa. Não concordo nada com a Marta Temido, muito honestamente. Acho que o PS tinha pessoas melhores. Nunca na vida vou votar no PS e tenho muita inimizade ideológica, como sabem, mas estamos aqui a falar de um ponto de vista de interesse partidário e do partido em questão. Acho que havia pessoas não só mais capazes e até com a imagem mediática mais limpa, do ponto de vista comunicacional e até institucional, do que Marta Temido, que se desgastou bastante do ponto de vista mediático durante a pandemia. E havia pessoas muito mais capacitadas para serem cabeças de lista. Por exemplo, a Ana Catarina Mendes, que também está na lista, mas está em terceiro lugar, a meu ver, era melhor para número 1 do que a Marta Temido. Embora ela seja mais mediática, mas a Ana Catarina Mendes também tem o seu reconhecimento. Portanto, ou até o próprio Francisco Assis, que supostamente vai para eurodeputado agora em Bruxelas, mas daqui a 2 anos vai dividir o mandato da Assembleia da República, da presidência da Assembleia da República, com o Aguiar Branco. Portanto, daqui a 2 anos, ele tecnicamente tem que desistir do mandato de deputado europeu para vir para Portugal ser Presidente da Assembleia da República. E depois Sebastião Bugalho, com 22%, também, enfim, eu acho que é uma escolha arrojada por parte de Luís Montenegro e pode surpreender. Pode surpreender. Eu tenho muita divergência ideológica em termos de política externa com o Sebastião Bugalho. Em termos de política interna a história é diferente, já concordamos em mais coisas, mas em termos de política externa tenho muita divergência com ele e acho que ele pode surpreender nesta eleição. A meu ver, o melhor partido a escolher o seu candidato, destes 3, foi claramente a Iniciativa Liberal, porque tem o seu melhor quadro como candidato. Mas de longe. Não há ninguém melhor, em termos de quadros da Iniciativa Liberal, do que o João Coutinho Figueiredo. E é o candidato da Iniciativa Liberal e o presidente oficioso, na realidade. E, portanto, é a melhor escolha. O pódio segue com Sebastião Bugalho e fecha com João Coutinho de Figueiredo. Se estes 15% se traduzissem em votos, a Iniciativa Liberal conquistaria
o melhor resultado eleitoral de sempre. Abaixo dos 2 dígitos ficam os restantes candidatos. A ex-coordenadora do Bloco é considerada a melhor escolha por 7% dos inquiridos. O candidato do Chega fica longe do brilharete mediático que garante André Ventura. O ex-líder da bancada comunista foi apontado por 3% dos inquiridos. O candidato do LIVRE, 1%, que é ainda assim 1 ponto percentual a mais do que conseguiu reunir Pedro Fidalgo Marques, o cabeça de lista do PAN. Epá, coitado do Pedro Fidalgo Marques, por amor de Deus. A prestação dele nos debates foi fraquinha, é verdade, mas ter 0%... Eu não sei até que ponto é que as pessoas que responderam isto compreenderam bem a pergunta, porque, a meu ver, os partidos que mais tiveram sorte, entre aspas, ou que mais foram astutos a escolher o seu candidato para as europeias, foi a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PCP. O candidato a eurodeputado do PCP, o João Oliveira, a meu ver, não devia sequer ser candidato a eurodeputado do PCP. Devia ser presidente do partido, ou secretário-geral, na verdade. Portanto, na verdade foi a melhor escolha. Eu percebo é que o PCP tenha pouco eleitorado para que esta percentagem seja superior, mas a verdade é que em termos da qualidade dos quadros, e atenção, não estou a apelar ao voto nem ao Bloco de Esquerda nem ao PCP, como devem imaginar, mas em termos da qualidade do quadro apresentado, o Bloco de Esquerda e o PCP levaram 2 pesos pesados. A Catarina Martins, por exemplo, nos debates, tem estado manifestamente bem do ponto de vista ideológico dela e tem sabido levar a narrativa avante, para seu proveito próprio. E até vai conseguir capitalizar algum eleitorado do LIVRE através de ter puxado o Francisco Paupério no último debate. No caso do Chega, do António Tangero Correia, é complicado, porque assim, vocês sabem que do ponto de vista institucional, o António Tangero Correia tem muita história e do ponto de vista profissional isso ninguém lhe pode tirar. Agora, fosse quem fosse o candidato do Chega, seria muito complicado porque o Chega, apesar de tudo, ainda tem várias figuras dentro do partido, mas há uma clara distância entre o André Ventura e tudo o resto. E, portanto, fosse quem fosse aparecer, seria sempre um bocado complicado, do ponto de vista mediático, pelo menos da escolha do candidato, acompanhar a mesma percentagem do André Ventura. Portanto, é normal. Essa descida de percentagem, a meu ver, não fico surpreendido com isso. A presente sondagem foi realizada pelo IPESP Duplimétrica para a TVI e CNN Portugal entre os dias 6 e 13 de maio. A amostra é composta por 800 entrevistas telefónicas e a margem de erro é de 3,5% para um intervalo de confiança de 95%. E, portanto... desculpem lá. Portanto, temos isto. Vou-vos só mostrar então como é que fica a eleição do número de deputados com estas votações de 34 para o PS, 32 para a AD, 10 para o Chega, 9 para a AIL, os restantes partidos todos com 3 e acho que o PAN tem 1. Portanto, a imagem vai só aqui alterar-se. E como podem ver, o PS, atenção que só elegemos 21 deputados, eu acho que isso até foi mencionado na reportagem, 9 para o PS, 8 para o PSD, atenção que isto são estimativas, porque isto depois pode variar consoante as diretrizes do que acontece na própria eleição, mas 9 para o PS, 8 para o PSD, 2 para o Chega e 2 para a Iniciativa Liberal. Se bem que o Chega com ali 10% está à margem de eleger, e a Iniciativa Liberal também está com 9%, mas mais o Chega, está um bocadinho mais à frente, está na margem de conseguir eleger o terceiro eurodeputado. Mas enfim, e os outros partidos todos, como eu tinha dito anteriormente, o que me leva a descrever um pouco nesta sondagem é não só o facto do Chega descer quase metade dos votos que teve nas legislativas, acho que é muito, pode haver uma descida, mas metade acho que seria demasiado, é assim, pode acontecer, não sabemos, mas eu acho que seria irrealista, mas enfim, tudo é possível. E a outra razão seria os partidos de esquerda, todos eles, à esquerda do PS, não conseguirem eleger nenhum eurodeputado, não é? Portanto, que eu acho que vão eleger, muito honestamente, principalmente o Bloco de Esquerda. Mas enfim, meus amigos, digam-me a vossa opinião aí nos comentários, o que acham disto tudo. Metam like, subscrevam e partilhem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.